Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, eu tenho o privilégio, a alegria de poder hoje estar lançando, não gosto do gerúndio, lancei um CD e DVD, dentre tantas músicas lindas, que eu tenho certeza, todas estão disponíveis no Spotify. Tem uma que eu ansiava por ser lançado, que tem a ver com a nossa devoção. E você pode depois meditar. E eu quero agora começar a minha homilia cantando um trechinho das Chagas Abertas. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Canta comigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Deus Pode cuidar. Você escutou? O bom pastor. Posso descansar seguro. De novo. Deus pode cuidar de tudo. Posso descansar seguro. Deus está cuidando de tudo. Ele é meu amparo e abrigo. Filhos, é mergulhando nesse bom pastor que começou a se apresentar no domingo, dizendo à porta, ontem, eu sou o bom pastor.
E é tão forte essa imagem, nos toca tanto, e é tão, eu diria, confortante. Eu não sei como você lida, mas quando eu penso em Jesus, o bom pastor, me dá um conforto, uma confiança, uma esperança, que nos teus, pelo menos eu vou falar de mim, que no meio dessa pandemia, Ele vai nos ajudar. Esse Jesus bom pastor, me dá confiança e esperança nas minhas misérias, nas minhas revoltas, nas minhas frustrações. Talvez você as tenha, eu também tenho. Mas quando eu olho para Jesus, o bom pastor, que é capaz de colocar as ovelhas nos ombros e levar, dá uma esperança, não dá? E esse bom pastor, que deu a vida e foi na cruz, onde lá, o bom pastor amado, o bom pastor querido, foi crucificado, foi morto, a chibatadas, pregos, martelo e pregos, nas suas mãos abertas, nos seus pés cravaram pregos, o bom pastor. E como se não bastasse, já morto, ainda lhe abriram o lado. Esse é o bom pastor. E é a partir dali que nós podemos, e aqui nós estamos, nesse bom pastor que carrega por toda a eternidade as chagas abertas, as chagas dolorosas e gloriosas. Esse bom pastor que se apresenta ao Pai com as chagas, e quando o Pai olha para uma humanidade, lembra onde o Filho esteve por amor. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Está o bom pastor. Esta oração é antiquíssima da igreja das chagas abertas, que fala que Jesus, o bom pastor, nas suas chagas dolorosas e gloriosas, se escutou, está como intercessor. Isso é interceder, colocar-se diante. E Jesus está com as chagas abertas entre nós e o perigo, entre Deus e a humanidade, mas entre eu e o perigo está Jesus. Que coisa maravilhosa! E me diga, quem vai enfrentar Jesus? Qual cão raivoso? Qual animal tinhoso? Mesmo que seja o pior de todos os animais, o diabo vai poder enfrentar ou tentar destruir, porque Jesus se interpõe. Está entre mim e o perigo, entre a humanidade e o caos. Filhos queridos, então no meio dessa pandemia nós estamos aqui labutando. Não é do jeito que a gente queria, não é o 2020 que eu pensava, nem de repente é o hoje que eu gostaria de ter. Não são as respostas que eu tenho, mas será que a presença desse Cristo que se interpõe entre nós não nos é um alento e um encorajamento para dizer: vai,
caminha, segue mais um pouco, vença seus medos, perdoe, releve as suas frustrações, espere em Deus. Filhos queridos, o Evangelho é exatamente isso. E quando eu digo para você, e parto da minha espiritualidade, nos momentos difíceis de nossa vida, e a pandemia é um dos, olhar para o Cristo, olhar para as suas santas chagas, olhar para o bom pastor necessariamente chagado, e dizer: Ele caminha conosco, Ele caminha comigo. Esse Cristo, o bom pastor, cujas mãos e os pés e o lado aberto trazem chagas abertas, como nos diz o próprio Evangelho, quando perguntam: se és realmente o verdadeiro Deus, mostre-se de vez. É interessante, e eu quero chamar a atenção, aquilo que Dom Peruso nos alertava, ele que é um cientista da Bíblia, domingo, que no Evangelho, quando fala do curral, não é o curral, o redil, era o átrio do templo. Você lembra disso? Que lá ia o povo levando as suas ofertas para oferecer a Deus. E quando Jesus diz assim: estes eu quero salvá-los, mas salvar do templo, de um templo que era legalista, de um templo que apenas cobrava as pessoas, e não um templo que libertava no relacionamento com Deus. Veja como isso se aplica hoje. Jesus está onde? No templo. Ainda diz que era um tempo frio. Alguém vai dizer assim: padre, mas na Terra Santa não faz frio. Não se iluda, meu filho. O frio já me pegou lá algumas vezes, pensando: vou para a Terra Santa, não levo blusa. E é frio à noite. Chega a nevar. Nunca peguei neve, mas chega a nevar na Terra Santa. E era inverno. O João lembra disso. E diz o texto que nesse dia Jesus estava caminhando e perguntaram. E Jesus respondeu: eu já disse, vocês não acreditam, mas vocês não são das minhas ovelhas. Mas ele estava no templo. Como que não eram das ovelhas? Todos servem o mesmo Deus, mas não o Deus que inventaram, não o Deus que distanciaram do povo, um Deus que não sente a dor, sentia a dor do pobre, sentia a dor do excluído. Jesus acaba apresentando uma outra face de Deus, não que Deus mudou. E por que Jesus pôde apresentar essa outra face? Porque Ele mesmo disse: eu vi o Pai. O que eu falo é do que eu recebi. Então, meus irmãos, aqui nosso Senhor está dizendo que nem toda a religião é a religião. Se a religião não falar a linguagem do amor, do perdão, da caridade, não é religião. Se não for a imagem de Jesus Cristo, não é religião verdadeira. Aqui eu não estou falando por proselitismo. Eu não estou aqui atacando ninguém, eu só estou dizendo que nosso Senhor, diante dos judeus, disse: eu preciso salvar essas ovelhas que estão no átrio, no pátio do templo, porque aqui elas estão sendo exploradas, e não é economicamente, exploradas na sua relação com Deus. Nós também precisamos, em Cristo, encontrar o verdadeiro Deus. Mas o Evangelho hoje de Jesus, e hoje esse Jesus, o bom pastor, com as suas 5 chagas,
vem nos lembrar algo que também nos impulsiona. Porque diz: eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas escutam a minha voz. E olha o que ele disse: eu jamais as perderei. Eu jamais as perderei. Veja, o Pai me deu as ovelhas, então nós temos um dono. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos. Ninguém arrancará da minha mão e nem arrancará na mão do Pai. Ora, lembra no batismo, quando a pessoa é batizada, o padre pega a água benta, por imersão, atualmente por ablusão. O que é ablusão? É jogar a água na cabeça da criança. E diz: fulano, nome próprio, Pedro, Letícia, Lília, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aquela criança, ela se torna propriedade de Deus, da Santíssima Trindade. É no batismo que a criança, ela de criatura passa a ser filho. As 3 dimensões do batismo: remissão dos pecados. Por que se batiza? Porque remissão dos pecados. Mas como remissão do pecado de uma criança? O pecado hereditário, o pecado que é herdado inconscientemente, mais herdado do erro dos nossos pais. Nós estamos estudando Gênesis. Então essa primeira dimensão é apagar a mancha do pecado. Segundo, a filiação divina. Terceiro, pertença à igreja. Os três pontos fundamentais do batismo. Repito: remissão dos pecados, filiação divina e pertença à igreja. Ora, filiação divina. Então, se o Evangelho está dizendo aqui, com tanta clareza: eu lhes dou a vida, elas jamais se perderão. Ninguém, olha o que Jesus está dizendo, vai arrancá-las da minha mão. E diz mais: foi meu Pai que me deu, e Ele é maior do que todas as potestades, do que tudo. Ele, o Pai, Deus Pai, da Santíssima Trindade, ninguém pode arrancar das mãos do Pai. Então você entende que, uma vez batizado, é disso que o Senhor está dizendo, que aquela criança, os pais são administradores, a mãe é uma administradora, o pai é um administrador. Aquela criança é como dita assim: Trindade Santa, agora é tua. E a partir daquele momento, quem vai arrancar da mão do Pai? Quem vai arrancar da mão de Jesus? É como que mergulhados nas chagas do Cristo. Jesus, o bom pastor, nas suas 5 chagas hoje, vem nos lembrar que quando o perigo se apresenta, Ele interpõe. Veja, meus irmãos, a terceira dimensão do batismo, eu falava, pertence à igreja. E veja como a igreja nasce de Jesus, o bom pastor, ferido, doloroso, glorioso. É uma vida nova que começa. Lembra que eu falei que Jesus queria arrancar do átrio as pessoas que estavam sendo exploradas? Ontem eu não comentei, mas nós estamos em Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, ou deve ser capítulo 14 e 16, nós estamos ali, Atos dos Apóstolos. Dizia que Pedro estava em Jope, que é uma região portuária, onde é o porto de Jope, de onde Jonas saiu fugindo de Deus. Lá em Jope, Pedro teve uma visão. Se alguém perguntar: por que nós comemos carne de porco?
Porque para nós não existe animal puro e impuro. O texto de ontem é que não dava para dizer tudo ontem, mas tem um porquê que eu trago hoje. Porque o Senhor bom pastor, que foi ferido, que morreu por nós, que carrega as 5 chagas, Ele quer tirar o povo daquela prisão. Uma religião que era capaz de ter um excluído de mão ressequida no canto. Uma religião que era capaz de matar uma mulher porque era adúltera. Uma religião que era capaz de excluir só porque tinha lepra, como castigo de Deus. Uma religião que excluía a própria criação de Deus, entre puros e impuros, a ponto de Pedro ver por 3 vezes. Por que 3 vezes? Na língua da Bíblia, hebraico, não existe superlativo. Nós usamos a palavra santo, santíssimo. Por que na quinta-feira, eu reservei a quinta para explicar a missa. Mas a gente fala santo, santo, santo. Como não existe superlativo, então toda vez que você repete 3 vezes a mesma palavra, você está dizendo santíssimo. Quando Pedro vê por 3 vezes a imagem de uma toalha branca, com vários animais quadrúpedes, de pata rachada, que era um problema. E por 3 vezes diz, levanta e come. E Pedro diz assim, mas eu não posso comer algo impuro. E a voz lhe diz, não torne impuro o que o bom pastor já purificou, tirou do átrio. É uma nova igreja, é uma nova criação. Não sei se eu me faço entender, mas a igreja nascente de Jesus Cristo é uma igreja que liberta, que não prende por leis. Então será que hoje, se Jesus fez tanto isso hoje, as leis, não estamos vivendo pelas leis? Por pequenas normas, esquecendo do fundamental, o amor, o perdão, a caridade, a justiça. Vamos ao texto da primeira leitura de hoje, que é uma sequência. Deixa eu ter certeza, Atos 11. Um pouco antes do que eu tinha falado. Fala de Barnabé. E o que falar de Barnabé? Um homem que nasceu nas chagas do Cristo, da 2ª geração. Mas o próprio texto diz, um homem que depois da morte de Estevão, foi para Chipre, missão. Foi para Antioquia, missão, aquele que nasceu das chagas do Cristo. Um homem que o próprio texto é gravado, um homem que era bom, um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem de fé. Veja, aqueles que nascem do Cristo, do bom pastor chagado, veja 3 atributos, 3 virtudes, quem dera se tivéssemos uma. Pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, renascidos na Trindade, sendo ovelhas desse bom pastor, nós precisávamos ser pessoas boas. Ninguém é discípulo de Jesus sendo uma pessoa má, raivosa e vingativa. Segundo, sermos cheios do Espírito Santo. Não tem como ser discípulo do Senhor se não for cheio do Espírito Santo. Se não temos, que peçamos. Nosso Senhor já garantiu que o Pai não negará a quem lhe pedir o Espírito Santo. E terceiro, se queremos ser discípulos de Jesus, o bom pastor nas suas 5 chagas, temos que ser pessoas de fé, bons, cheios do Espírito e homens e mulheres de fé. E foi isso, meus irmãos. Foi exatamente por isso que 2 coisas eu quero citar. Se já falei
de Deus ter purificado os animais, que o fez reconhecer que Paulo, o Saulo de Tarso, o homem que matou Estevão, podia também se renascer em Cristo, ser renascido em Cristo. Barnabé foi catequista de Paulo. Não sei se você sabe, mas quando Paulo se converteu, se caiu do cavalo hoje, ele não saiu imediatamente pregando. Pelo menos 3 anos, dentre eles um com Barnabé, ele foi fazer a experiência com o bom pastor, aprender, rezar, meditar, rever, reconsiderar, se perdoar, perdoar os outros. Não é isso que nós estamos querendo neste cada missa, neste mês com Nossa Senhora, nessa devoção das Santas Chagas, aprender com Cristo? Será que não é exatamente isso? Diz aqui que por 1 ano foram a Antioquia, e aqui, meus irmãos, pela primeira vez, como que os cristãos eram chamados antes? O caminho. Atos, capítulo 11, versículo 26. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Portanto, você compreende a dimensão de Jesus, o bom pastor? Mas um bom pastor com as 5 chagas. Se queremos ser discípulos dele, temos também que seguir o exemplo de Saulo, hoje de Barnabé, de Pedro, que abre mão dos seus costumes. Não foi fácil para Pedro comer o primeiro carne de porco. Para nós não significa nada. Para um judeu era algo demais. Chagas abertas